na sua vida. Esse Deus que você serve é o Deus que tem algo especial para a sua vida. É por isso que nós estamos aqui, para louvar e agradecer o Deus soberano. Amém? Santo Deus, poderoso Pai, por isso que nós te louvamos e nós te agradecemos pelas bênçãos que tu tens derramado sobre as nossas vidas, pelas bênçãos que tu tens preparado para as nossas vidas, pelas bênçãos que tu tens preparado para as nossas famílias. Por isso que nós estamos aqui, ó Deus, apresentando os nossos corpos como sacrifício santo, agradável a ti, para receber o que tu tens de melhor para as nossas vidas, para receber aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas famílias, para receber aquilo que o Senhor tem preparado para a tua igreja. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos toda a sorte de bênção que seja derramado neste lugar, nesta manhã. Toda sorte de bênção em cada vida aqui presente, aquelas que ainda não chegaram, mas que chegam guardados debaixo das asas do teu Espírito Santo. Que tu és o Deus Criador, tu és o Deus Governador, tu és o Deus soberano sobre todas as coisas. Por isso que estamos aqui felizes, por isso que estamos aqui alegres, para dizer que tu és o Deus, tu és o Senhor do Senhor, tu és o Rei dos Reis. Aleluia, aleluia. Uma salva de palmas para o nosso Deus, aleluia. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Estamos alegres porque estamos na casa do Senhor, amém? Nós temos aqui Jordimar, que nos visita, e Fabiana, quem que é? Onde está? Josimar, né? Josimar. Ai, Jordimar, desculpa. Jordimar e Fabiana, onde está? Quem está próximo, dá um abraço nele aí, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Também o Júlio e a Marilu. Lá atrás também, dá um abraço, quem estiver mais próximo aí, em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Tem mais alguém que nos visita, que eu não citei o nome? Tem mais alguém? Levanta a mão. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, para a honra e glória do nosso Deus, amém? Renato, cadê o Renato? Lá atrás, que Deus te abençoe, Renato, em nome de Jesus. Dá um abraço ao irmão que está mais próximo, dê um abraço nele, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, para não ficar ninguém sem abraço, abraça o seu irmão que está ao seu lado, em nome de Jesus. Aleluia. Porque senão alguém pode falar, não ganhei um abraço hoje. E nós precisamos de abraçar uns aos outros, aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Isso, o irmão tem que abraçar um ao outro de todo o coração. Só eu não ganhei um abraço aqui, né? Então o Serginho vai vir me abraçar. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Pode assentar, vamos ouvir o coral em nome de Jesus, amém?
passa em fila. Cristo a paz é o lindo céu conduz, redimidos pois pela graça, marcham firmes contemplando a cruz. Glória ao céu, seja dado. Glória ao Cristo, Filho excelso. Dai ao Santo Espírito glória pela obra santa. Aleluia! Glória a Deus! Só o sininho. Glória a Deus! Amém. Aleluia, glória a Deus. Muito bom, né, estar na casa do Senhor Jesus. Não é isso que diz lá em Salmo 122? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Muito bom, né? Vamos ficar de pé, vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 1. Em nome de Jesus. Atos capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Eu leio um versículo e os irmãos leem o versículo seguinte. Amém? Vamos ler responsivamente. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém. Pode assentar em nome de Jesus. Muito bom estar aqui novamente. Na semana passada, nós estivemos aqui, retornando de Moçambique. E realmente, naquele dia, a gente ainda estava no fuso horário, então a gente não estava nem sabendo direito onde a gente estava. Mas agora nós já adaptamos novamente no Brasil, que nós retornamos para vivermos aqui enquanto o Senhor quiser. Então a gente já adaptou, a gente já está dormindo a volta de 22 horas, 23 horas, acordando volta de 4h30, 5 horas da manhã, normalmente, como é de costume. Então está tudo fluindo na bênção de Deus. Amém? Hoje para nós é um dia um pouco difícil, né? Como vocês estão vendo, a maioria dos pastores não estão aqui, o pastor Reuel também, devido ao falecimento do pastor Paulo Roberto. É uma grande perda, mas nós precisamos de entender que tudo Deus faz para a honra e glória do seu nome. Amém? Também a pastora Joyce, também a mãe dela sofreu um acidente, né? Aconteceu também outro fato. O que nós temos que fazer? Orar para essas pessoas, orar pelos familiares, e orar por nós mesmos, para que nós possamos entender o que Deus está fazendo no nosso meio e o que Deus tem para fazer nas nossas vidas
e através das nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Então, mais uma vez, agradeço a Deus por este momento, por estar aqui, por a vida de cada um de vocês, pela oração que vocês têm empregado em nosso favor. O nosso período que nós vivemos ali em Moçambique durante 7 anos. Nós saímos daqui no dia 2 de agosto de 2011 e retornamos no dia 9 de junho de 2018. Então foi um período bem longo para a gente ficar fora do país e vivendo com outras questões, com adversidades que a gente nem pensava que a gente ia conviver, mas tudo isso foi uma experiência muito grande para as nossas vidas, foi uma experiência muito grande para que a gente possa ver como que Deus opera em qualquer lugar, como que Deus opera nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então, para nós foi um período muito edificante, um período que a gente não vai esquecer nunca, um período que a gente vai ter sempre a gente vai ter algo para compartilhar com os irmãos. Eu tenho um irmão lá em Moçambique que fez para a gente uma gravação, eu nem sabia que ele estava acompanhando a gente passo a passo, mas ele tem quase tudo, foto de todo o período, e eu perdi o meu computador, eu tinha perdido, bem dizer, quase tudo, e ele tinha tudo isso arquivado, então tem um HD cheinho, com mais de, acho que 14 GB, entendeu? Com muita coisa mesmo, para a gente, ao longo dos dias que a gente for ficando aqui, a gente compartilhar, em nome de Jesus. Amém? Então está chegando o pastor Roel com o missionário Giannistar. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Mas, continuando, falando um pouquinho de Moçambique, não quero me alongar, porque nós temos também a presença do missionário, que precisa ser apresentado aqui também. Mas, durante aqueles anos todos que nós fomos fazendo as coisas ali em Moçambique, com muitas coisas que já foram passadas aqui, por último, agora nós tivemos a presença do pastor Reuel lá conosco. Então, ele trouxe um relatório, tem que vocês estão bem informado das coisas lá, e não aconteceu quase nada após o período que o pastor teve lá, que já foi um período que a gente estava concluindo algumas coisas e preparando outras coisas iniciando outras coisas e deixando outras coisas para que sejam concluídas. Que a obra de Deus nada se conclui, a obra de Deus é um passo para dar outro passo e um passo para seguir outro passo. É meio difícil de entender, mas é isso mesmo. Né? É assim que funciona a obra de Deus. Então a obra lá continua muito bem. Nós temos que orar muito pela vida do pastor Bernardo, e porque ele tem lá com os outros pastores em cada igreja, mas ele ficou responsável para estar conduzindo a obra do Senhor ali em Moçambique e no Malau. Então é muito difícil porque distante das igrejas, né, como a igreja de Doa, fica 300 quilômetros de Tete, Malau fica 600 quilômetros, que a gente está mais ao sul do Malau, e tem que estar fazendo visitas às igrejas, entendeu? Mas Deus vai abençoar, que Ele vai dar conta desse trabalho lá, porque a obra é feita por Deus. Então está continuando, igual hoje mesmo, já recebi notícia do culto lá que já aconteceu, entendeu? Que lá agora já são 15h30 mais ou menos. Então todas as informações eles vão passando e a gente passando também informações para ele. A obra continua uma bênção de Deus. O que necessita é de muita oração e muita dedicação e disposição para que, se precisar de alguém ir lá, precisar de alguém trabalhar lá, esteja preparado para fazer algo. Mas eu quero falar um pouquinho, né? Depois nós vamos ter mais tempo para falar de Moçambique, mas eu citei, quer dizer, o período que o pastor Reuel esteve com a gente lá, uma semana que ele esteve com a gente, um período muito curto. Eu até brinquei com o pastor Cláudio e o pastor Ilane e falei, vocês estão aí no Brasil sem pastor, porque eu trouxe o pastor daí para aqui, entendeu? Mas foi um período muito gratificante para nós, aprendi muito, é muito interessante a gente observar essas coisas. Que às vezes a gente estava lá, fazendo a obra durante 7 anos, achando que tinha feito muita coisa e aprendido muita coisa. Mas aprendi muito com a ida do senhor lá, pastor. Fique em pé, pastor, apresentar o senhor para a igreja. Sério mesmo, vocês não conhecem esse homem direito.
Aleluia. Vocês precisam ir num campo missionário com este homem para ver como que é esse missionário, pastor Reuel. Como que ele tem a facilidade de adaptar, de ver as coisas, de conhecer as coisas, de envolver nas coisas. É diferente. Então isso é aprendizado que a gente vai olhando nas pessoas. Como que Deus opera em cada vida, como que Deus prepara cada vida, como que Deus coloca na vida da gente, cada pessoa, para que a gente possa fazer a obra de Deus. É muito gratificante fazer a obra de Deus com essas coisas que vão acontecendo. Bênção sobre bênção. Eu de mim mesmo, o que eu agradeço a Deus, quer dizer, vivi ali num país cheio de enfermidades, cheio de violência, que nós enfrentamos lá período de guerra, passamos no lugar de guerra, a gente vê lá os carros queimados, pontes destruídas, a gente passava nesses lugares. Nunca nada me atingiu. Não peguei uma enfermidade, nada. A não ser essas gripezinhas normal que a gente pega mesmo, mas isso é fraqueza do homem. Mas nada atingiu a gente. Isso é Deus guardando a gente. E a gente andou por todos os lugares. A gente não, jamais, igual naquele período que estava, período de guerra, a gente preparado. Quer dizer, a ordem que a gente tinha era não ficar sem dinheiro em casa, ficar com o carro com o tanque cheio, passaporte, como diz no jeito, ali de sair correndo, e já a direção de sair, que a rota era fugir para o Malau. Mas não precisou a gente fugir para o Malau nem um dia, não deixamos de fazer nenhum culto, não deixamos de nada, não deixamos de nada. Tudo fluindo pela bênção de Deus. E hoje é um país que está em paz. Através das nossas orações, a gente vê a transformação. Quando a gente chegou lá no início, todo dia a gente passava nos locais, tinha uma criança morrendo. Hoje, nesses locais que a gente passava, que a gente via todos os dias essas crianças morrendo, hoje a gente vê essas crianças adorando a Deus. A gente vê essas crianças louvando a Deus. E na nossa igreja, como no último dia 5 de maio agora, depois que o senhor esteve lá, nós fizemos um batismo de 32 pessoas, 29 jovens daquelas criancinhas que a gente pegou miudinha lá. Então hoje já são jovens, estão lá na igreja. Desses jovens, tem 4 que já declarou, eu quero ser pastor. Dois jovens e duas jovens. Já declararam, eu quero ser pastor. Então Deus tem abençoado muito esse ministério. Deus tem abençoado muito as nossas vidas. Deus tem abençoado muito as pessoas que estão ao nosso redor, que tem outras pessoas que nos ajudam. Nós temos que agradecer, que não é a gente sozinho que fez. Muitas pessoas ajudando a gente. Então a gente formou um grupo de pessoas muito animadas, pessoas com coragem, pessoas disciplinadas, pessoas com vontade de servir a Deus. É isso que nós temos que fazer para agradar o nosso Deus. Amém? Mas eu quero compartilhar um versículo bíblico nesse texto, bem rapidinho, em nome de Jesus, que é o texto que nós lemos em Atos capítulo 1. E eu quero compartilhar no versículo 1, que fala: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então alguém pode até fazer uma pergunta: mas Jesus começou a fazer, Jesus não terminou? Terminou. Ele próprio diz, tudo está consumado. Mas Jesus não evangelizou toda a terra. Ele evangelizou uma região. Então nós temos que continuar esse trabalho de evangelismo. Jesus não pregou para todas as pessoas. Nós temos que continuar pregando para essas pessoas. Jesus não ensinou todas as pessoas, ele deixou o ensinamento. Então nós temos que ensinar para essas pessoas. E um dos fatos, uma das coisas que eu quero abordar, que Jesus nos ensinou, que todas as pessoas falam, e todos nós precisamos, a palavra amor. Amor é uma palavra que é falada em todas as bocas. Eu acho que não existe uma pessoa que nunca expressou a palavra amor. Mas nós precisamos de conhecer um pouco o que é amor. O amor de Cristo Jesus é diferenciado de simplesmente expressar a palavra amor.
Está escrito lá em João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus amou, veio ensinar esse amor de forma diferente. Não um amor desse mundo contaminado, não um amor desse mundo de egoísmo, não um amor desse mundo de vaidade, mas um amor de unidade, um amor de fraternidade, um amor de bondade, um amor de preocupação com o outro, um amor de sentir o do outro, um amor de querer dar aquilo que você tem de bom para o outro. Que o amor de Jesus expressava isso. Aquilo que ele tinha de bom, ele veio dar. Que o que nós temos de melhor? Não é a vida? Jesus veio nos dar a vida. É esse tipo de amor que nós temos que pensar. E para que nós possamos entender este amor, nós não podemos ver as coisas como elas são. Nós temos que ter uma visão de Deus para as nossas vidas. Porque Jesus não via, Jesus não nos olhava para o pecador, para essa raça pecaminosa, do jeito que nós conseguimos ver. Ele via fruto em nós, ele via capacidade em nós, porque ele empregava, ele dedicava o seu amor a esses pecadores. E nós, como servos de Deus, nós como servos do Senhor, nós temos que demonstrar esse amor às nações, esse amor aos pecadores, esse amor aos perdidos, esse amor aos necessitados, esse amor àquele que está ao nosso lado. Que às vezes nós não demonstramos esse amor àquele que está ao nosso lado. Porque quando existe uma vaidade no coração do homem, aquela pessoa que está ao seu lado, você tem medo de ele subir e passar na sua frente. Então você fica com medo dele. Mas nós temos que demonstrar esse amor de querer que o outro cresça. Nós temos que sentir prazer em ver o outro muito bem. Nós temos que sentir prazer em ver o outro feliz. Porque Jesus sentia prazer em ver o outro bem. Isso ele nos ensinou. Nós temos que clamar por justiça. Mas não clamar com justiça com gosto de sangue na boca. Nós temos que clamar com justiça com temor a Deus no coração. Que seja empregada a justiça de Deus. Que às vezes muitas pessoas clamam por justiça. Eu quero justiça, eu quero justiça. Mas se você tirar a saliva dele e provar a saliva dele, você vê sangue. Isso não é justiça. Isso é rancor. Isso é ódio. Isso é maldade. Isso é orgulho, isso é vaidade. Agora Jesus não quer isso de nós. Jesus quer que nós clamemos por justiça, mas que saia do amor empregado no coração. O amor verdadeiro. O amor que Ele nos ensinou a amar. O amor vencedor que Ele nos ensinou a vencer. Que quando nós empregamos esse amor de Deus, nós pisamos aonde está a nossa vitória. Quando nós usamos esse amor de Deus, nós usamos a autoridade de Deus nas nossas vidas. Porque esse amor de Deus nos traz humildade. E a humildade gera autoridade. E é dessa autoridade da palavra de Deus que nós estamos precisando. É da autoridade dessa palavra de Deus que a nação necessita. Que nós temos muitas tecnologias, nós temos muitos conhecimentos intelectuais, mas isso não te leva a conhecer o amor de Deus. Isso te leva a um certo questionamento. Mas conhecer o amor de Deus, nós só vamos conseguir através do temor e conhecimento da palavra de Deus. Lá no livro de Oséias fala que o homem, a destruição, o erro, é por falta de conhecimento. E qual o conhecimento que falta nessa nação?
Falta conhecimento dessa autoridade, dessa sabedoria, das coisas boas que Deus tem preparado para ela. As nações perecem por falta de conhecimento. As nações que adquiriram conhecimento bíblico, hoje perecem, porque abandonaram esse conhecimento. E as nações que conhecem esse conhecimento, e essa nação inclui a nação brasileira, que nós temos o privilégio de ser um país livre para pregar o evangelho e abrir igreja em qualquer cantinho. De qualquer um pode pegar o microfone e pregar em praça pública, onde quiser. Nós temos essa liberdade. Mas não é para pregar a palavra de qualquer jeito, para disputar o mercado de palavra. A obra de Deus não é um mercado competitivo. A obra de Deus é um mercado salvador. Aleluia! Ele implantou isso para salvar. Ele não implantou isso para disputar com ninguém. Se existe disputa, existe egoísmo. Onde existe egoísmo, não existe amor. Onde existe egoísmo, não tem autoridade. Existe imposição. E se existe imposição, não tem humildade. E onde não tem humildade, não tem ensinamento de Jesus. Que está escrito lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 7. Que fala que ele esvaziou-se da sua glória. E fez homem para nos ensinar a ser homem. Nós temos que ser homem. O aprendizado que Cristo deixou para nós. Não é ser homem por ser homem. Tem que ser homem com o ensinamento de Cristo Jesus. Nós temos que ser fortes. Mas não é ser forte simplesmente por ser forte, que leão também é forte. Mas leão impõe a autoridade dele, matando os filhotes do outro, para ele ficar com as fêmeas. Então ele não tem amor àqueles filhotes. Ele é forte. Mas é através de uma imposição, através de uma violência. Agora nós temos que impor, demonstrar nossa autoridade através do amor, através da sabedoria, através de querer o outro ao nosso lado, de querer o outro ser feliz ao nosso lado, de querer o outro sentir alegre ao nosso lado, de querer o outro sorrir ao nosso lado, de querer o outro também chorar ao nosso lado. Esses são os ensinamentos de Jesus. Jesus nos ensinou a ver as coisas diferentes, como eu já falei. Eu estava em Moçambique e acompanhando as coisas que estavam acontecendo aqui na época da greve dos caminhoneiros. E nesse período estava acontecendo também o encontro das mulheres em Ouro Preto. E eu observei um detalhe muito interessante na Fabiola, que a gente via na televisão, nos jornais, na internet, tudo que a gente via, mensagem, celular, tudo. Só mensagem do caos. Só coisas ruins que saíam nas notícias. E naquele meio, naquele período difícil, que não tinha gasolina, não tinha transporte, as ruas estavam vazias, a Fabiola sempre tinha uma mensagem. Aleluia, glória a Deus, o congresso está começando. Ela mostrava lá uma cadeira vazia, lá arrumava a cadeira e mostrava aquela imagem que o congresso ia ser uma bênção. Chegava uma pessoa, ela passava uma mensagem. Aleluia, as mulheres estão chegando. Ela mostrava o palco. Realmente não tinha muitas pessoas quando ela mostrava, não. Ela estava mostrando antes da preparação. Mas Deus deu para ela uma visão que aquele caos da greve não impediria a bênção que Deus tinha preparado para aquele congresso. E teve mais de 500 mulheres presentes. É essa visão que Deus nos ensinou. Ver no caos. Se você for lá em João capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, ali está um caos, né? O homem já tinha morrido 4 dias. Aí quando Jesus chegou, que ele manda remover a pedra,
Não, senhor, o homem já cheira mal. Jesus remova a pedra. E naquele caos que todo mundo assustado com o que poderia acontecer, Jesus levanta, sai, Lázaro, sai, levanta. Jesus não viu mau cheiro, Jesus não viu o defunto. Jesus viu foi um homem levantando. Esta visão que Deus nos deu. É isso que Jesus nos ensinou. Às vezes quando a pessoa lê esse versículo, fala, o que Jesus nos ensinou? Ah, Jesus nos ensinou a amar. Realmente nos ensinou a amar. Jesus nos ensinou a orar. Realmente Jesus nos ensinou a orar. Ah, Jesus nos ensinou a obedecer. Realmente Jesus nos ensinou a obedecer. Mas Ele nos ensinou a ver as coisas diferentes. É no caos que vem a bênção. É no caos que vem a vitória. É no caos que Deus opera. É no caos que nós somos santificados. É no caos que nós somos preparados. É no caos que nós somos fortes. É no caos que nós conseguimos ver a presença de Deus agindo nas nossas vidas. Aleluia! Então nós precisamos de ter esses ensinamentos de Jesus. Porque às vezes nós queremos fazer a obra de Deus, mas queremos as maravilhas primeiro para começar a obra de Deus. Aí fica difícil. Quando nós começamos a obra em Moçambique, a gente começou debaixo de uma árvore. Mas não é debaixo de uma árvore. A gente começou debaixo de um galho que poderia ser uma árvore, que não tinha folha. A árvore é composta de galho e folha, né? Ah, não tinha folha. E ali foi muito difícil. Ah, começou lá com 10 pessoas, 20 pessoas, 30, 40, 50, não. A gente começou com uma pessoa, passou para 5, tinha dia que era uma só, tinha dia que era 10, tinha dia que era 2, tinha dia que era 20, tinha dia que era 5. Com todas as dificuldades. Calorzinho de 40 graus, 42. Chuva pouquíssimas durante o ano. Muito mosquito, muita malária, muita mamba negra. E tudo ruim lá tem um pouquinho. Mas ali Deus nos abençoou. E ali Deus mostrou para nós, é aqui que eu vou edificar essa igreja Peniel. É aqui que esse ministério vai ser implantado. É aqui que nós vamos fazer casamento. Que eu glorifico a Deus, por Deus nos ter dado eu e a Vera a visão de falar sobre casamento naquele país. Que lá tem pastores demais da conta. Mas nem pastor não casava naquele país. Os próprios pastores da nossa igreja, eu fiz o casamento deles. Agora recente, agora por último, agora dia 20, eu fiz o casamento do pastor Gervásio. Ninguém era casado. E aí eu comecei a dar estudo para pastores. E o primeiro casamento que eu fiz de um pastor lá, aí chegou outro pastor perto de mim e falou, ó, eu vou casar. Que pelo que eu ouvi, hoje eu estou em pecado. Eu falei, ainda bem que você entendeu. E aí eles foram preparando para o casamento. Eu fui ensinando como prepara para o casamento, essas coisas, foram preparando. Lá acontecia um casamento coletivo com 39 pastores. Agora, quem que levou essa ideia? Levou essa ideia, aleluia, glória a Deus. Quem levou essa ideia? Um pastor do ministério Peniel, que levou essa ideia para lá. Então é ali que Deus preparou o lugar para essa obra Peniel. Essa obra abençoada, essa obra que nasceu no coração de Deus. Então nós precisamos continuar com essa visão, buscar de Deus essa visão não pode ser apagada nunca. Essa visão tem que ser renovada a cada dia. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. E outras coisas mais, já deixei pessoas lá preparando para casar. Eu falei que eu volto lá o ano que vem, e já tem gente que, eu quero que você faça no casamento, pastor. Nós vamos fazer casamento, nós fazemos. É uma grande bênção. Aqueles jovens que estão crescendo na igreja, o trabalho que é feito com eles é colocar na cabeça deles. Eu dei um estudo continuamente lá, a diferença de cultura e costume. Cultura é uma coisa riquíssima que nós temos que preservar. Agora, esses costumes malignos, nós temos que largar.
Ensinar para aqueles jovens que eles têm que crescerem, eles têm que namorarem e têm que casarem. Não levar a vida como eles pensam que é certo, como os avós levaram, os bisavós levaram. Que eles chamam de costume deles lá. A menina completou 14, 15 anos, vai lá, busca, faço nela uns 3 filhos. Se serviu, fico, se não serviu, eu vou, busco outra. E ali ficam 3, 4 mulheres, fazendo filho em todas elas. E não casa com nenhuma. Isso é coisa demoníaca. Agora, onde existe essa obra demoníaca, Deus nos coloca para que essas coisas sejam revertidas. Que essas pessoas sejam transformadas. Agora, nós precisamos dessa visão. Isso é um caos. Como que eu vou viver nesse meio? Se as pessoas não são casadas. Tem lá na nossa igreja, um homem com 3 mulheres. Mas está lá na igreja, convertido. Pastor, mas um homem com 3 mulheres convertidas? É convertido. Deixa para Deus se virar com ele lá. Isso não é comigo. Não é comigo. Se Deus vai, o que Deus vai fazer com essas mulheres, eu não sei. O que Deus vai fazer com ele, eu não sei. Mas que ele está firme e fiel na igreja, está. Então é Deus que vai operar na vida dele. Eu cheguei, preguei, ensinei, ele entendeu, está lá servindo a Deus. Isto é visão no caos. Se esperarmos maravilhas para fazer a obra de Deus, vamos ficar esperando muito. Para uns Deus vai demonstrar, não, essa maravilha aqui é para você começar. Mas para outros, Deus não vai dar essa maravilha. Porque para o próprio filho dele, ele não deu maravilha, deu foi uma cruz. Que era vergonha de Israel, vergonha para o judeu. E para que Jesus fizesse a obra, para que ele mesmo dissesse na cruz, tudo está consumado. Foi através daquela cruz. Foi através daquele sofrimento. Foi através daquelas perseguições. Foi através daquelas dificuldades que Jesus cumpriu tudo aquilo que o Pai queria. E nós temos essa responsabilidade. Nós não estamos na igreja simplesmente para ocupar um banco na igreja. Nós não estamos na igreja simplesmente para dizer que sou salvo. Nós não estamos na igreja simplesmente para dizer que somos crentes. Nós não estamos na igreja simplesmente para dizer que somos evangélicos. Nós não estamos na igreja simplesmente para carregar uma Bíblia. Nós estamos nessa igreja para servir o dono dessa igreja. Amém? Nós estamos na igreja para servir o Criador dessa igreja. Nós estamos nessa igreja para servir aquele que deu a sua vida por ela. Que sem o sangue de Jesus não existia essa igreja. Sem o sangue de Jesus não existiam nossas vidas. É por isso que estamos aqui. Para louvar e agradecer esse Deus soberano. E colocar as nossas vidas à disposição. Para aquilo que Ele quiser fazer, Ele faça. Para onde Ele quiser nos conduzir, nós vamos conduzir. Que é uma outra coisa que eu aprendi na aula missionária. Para seminaristas que estão aqui, para jovens que vão entrar no seminário ano que vem, para jovens que vão entrar no seminário daqui 2 anos, para jovens que vão entrar no seminário daqui 3 anos, para jovens que vão entrar no seminário daqui 4 anos, para todos que precisam de servir a Deus. Não é difícil ir para a obra missionária. Difícil é sair do campo missionário. Eu fui torturado nos últimos 90 dias. Na decisão de sair de um campo missionário. Não é fácil sair de um campo missionário. É muito difícil. Muito mais difícil que começar. Se alguém falar comigo para sair hoje, para começar um campo missionário, eu vou tranquilamente. Mas já vou pensando na dificuldade de sair. É muito difícil. A gente cria vínculo com as pessoas. A gente cria amor às pessoas. As pessoas, a gente cria uma coisa diferente. É muito difícil. Muito difícil mesmo. A gente fala que é preparado. Preparado nada.
A gente sofre muito. E eu sou daquelas pessoas que não sou de falar. Eu sou de sofrer calado. E tem gente que fala, igual a minha esposa mesmo, fala muito, né? Então isso ajuda um pouco. Mas eu sou mais de ficar calado, né? Então isso dói. Dói, mas dói mais, né? Porque quem fala, parece que quem fala solta um pouco, né? Solta um pouco. E eu já fico calado. Então foi muito difícil, pastor. Muito difícil mesmo. E eu ainda tive que tomar 2 decisões juntas. Que eu tive que sair de um campo missionário e sair de uma empresa onde eu trabalhei 33 anos. Com um salário razoável. Então foi decisão. E estou muito feliz por essa decisão que eu tomei. Porque eu tenho a certeza que é a decisão certa para fazer a vontade de Deus. Amém? Estou muito alegre. Estou muito feliz. Estou muito forte. Estou muito disposto a realizar aquilo que Deus tem para a minha vida. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vou passar ao pastor Real, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que bênção, hein? Amém, aleluia. Que bênção, graças a Deus, não é? Olha, pastor Zé Felipe, muito obrigado. Ouvimos um pedaço da sua palavra muito edificante e que nós aprendamos, né, com a experiência dos outros aquilo que Deus quer nos ensinar. Dizem que há 2 maneiras de aprender. Uma é observando os outros. A outra é batendo, é uma linguagem meio pesada, né? É batendo a cara no poste. Pá! Não quer aprender? Deus ensina, mostra o caminho. Não, vou fazer, é outra coisa que eu penso. Aprende, pá! Depois tem todo machucado, não é isso? É o que acontece. Ouçamos a voz desse pregador da palavra, missionário, experiente, trazendo bênção para a nossa vida. Amém? Muito obrigado, meu amigo, meu irmão José Felipe. Amém. Bom, olha, nós estamos chegando lá do sepultamento do pastor Paulo. Foi realmente um momento muito tocante, muito abençoado, muito edificativo. Na verdade, foi quase que um culto missionário, né? Com todas aquelas palavras, aqueles testemunhos e, enfim, tanta coisa que ali aconteceu. Uma outra coisa também importante que eu percebi lá. Vocês notaram que, eu acho que quase que a metade daquele povo que estava lá era da Igreja Peniel. Já viram? Viram isso? Só dava Peniel lá para tudo quanto é lado. Os pastores de Belo Horizonte, praticamente todos lá presentes, e também o pastor Reinaldo e o pastor lá de Aquidauana, o Jovaí, chegaram de carro aí 8h30 da manhã para participar da cerimônia. Então, meus irmãos, tinha muita gente do ministério e muitos irmãos da igreja. Alguns foram embora, não deu tempo. E eu vi o meu querido amigo Jim Starr. Olha, há muita coisa boa aqui no coração, muito amor, muito carinho pela vida do Jimmy, da esposa dele, a Pamela. Enfim, não dá para falar muito tempo. E eu cheguei perto dele, escuta aqui, dá para você ir a Peniel? Ele apontou com o dedinho assim, ó, fala com o tio Pedro. Eu disse a ele, olha, mas pelo menos 5 minutos, fala com o tio Pedro. Tá bem, falei com o tio Pedro. E tio Pedro concordou, disse, está bem, porque ele viaja amanhã para os Estados Unidos. Então vai demorar, vai voltar aqui. Outras vezes já tem vindo aqui, eu não consigo falar com ele, eu estava viajando. Falei, ó, tem que segurar o Star agora. E graças a Deus ele atendeu. Jimmy, eu disse a ele, você pode falar 5 minutos que sejam. Eu tenho certeza
que será uma bênção de Deus. Porque, olha, vou dizer para vocês, desde o início da obra Peniel, esse é o pregador mais ungido que eu conheço. Depois ele vai dizer para vocês por quê. Amém? Olha, o Jimmy Star veio implantou no Brasil a missão Jocum, uma grande missão que está espalhada aí pelo mundo inteiro, uma obra maravilhosa com jovens, e Deus tem abençoado ricamente. E o Jimmy gastou ali toda a sua vida. É com muito prazer, muita alegria que eu o convidei para vir aqui. Ô Jimmy, eu falei para ele, perguntou, que horas que termina? Isso depois estava sentado ali, né? Ele disse, Jimmy, aqui, de vez em quando, no penúltimo domingo, o culto terminou, eram quase 20 para as 2, né? Mas ele vai falar não sei quantos minutos, mas os 5, né, Jimmy? Fica à vontade, vocês vão ver que é uma bênção de Deus. A pena, viu, Jimmy, que muita gente não está aqui, a maior parte ficou por lá mesmo, alguns moram lá naquela região, foi para suas casas, mas vamos lá, que a igreja é de Deus e a edificação será muito grande. Aleluia! Seja bem-vindo, Jimmy Star. Amém. Essa é a primeira vez na minha vida que alguém me dá um tempo mínimo para falar. Geralmente eles falam do máximo. Uma vez eu ia pregar numa igreja episcopal, na verdade anglicano, em Sydney, na Austrália. E na oração antes do culto, o vicar, né, o pastor falou, a mensagem hoje será de 12 minutos e 30 segundos. Tá bom, pastor. Pega leve. Sabe que, desde o início do tempo de eu e Pamela aqui no Brasil, nós viemos já há mais de 43 anos atrás. Não parece possível, eu e Reuel cheio de vitalidade desse jeito, mas foi. E a primeira igreja onde eu preguei em português foi Peniel mesmo, né? E pastor Reuel brinca comigo. Ele já fez aqui na frente de todo mundo, ele falou, esse é o estrangeiro mais ungido que eu conheço. E eu sentado lá pensando, nem tanto, pastor, né? Aí ele fala, porque ele pregou a primeira mensagem dele em português aqui em Peniel, e ninguém entendeu nada. Mas teve pessoas que converteu, teve pessoa que foi liberto, pessoas que foram curadas. Isso que eu chamo de unção, né? Sem entender nada. Tá bom, tá bom. Então, Peniel e pastor Reuel têm um lugar muito especial no meu coração até hoje, né? Em Efésios capítulo 1, quero deixar um pensamento com os irmãos hoje. Eu vou tentar não pregar até 2 horas. Não tem relógio, mas... né? Vocês sabem o que quer dizer quando o preletor tira o relógio e coloca aqui com todo cuidado? Nada. Efésios capítulo 1, começando com o versículo 15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, eu acho que eu tenho poder demais. Não está dando... Pode ficar de pé. Eu vou começar de novo. A partir de versículo 15. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações,
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Amém. Podem sentar. Eu quero focalizar essa oração de Paulo pelos crentes em Éfeso. Ele orou e disse: eu pedi a Deus que iluminasse os olhos de vosso coração. O que quer dizer isso? Eu gosto de uma história que tem em 2 Reis, eu acho que é 2 Reis, pode ser 1 também, é melhor você pesquisar depois. Capítulo 6, o rei da Síria estava para perseguir Israel. Israel praticamente era indefeso naquela época, porque tinha sido derrotado em outra guerra e não restou muito exército para Israel. Só que tudo andava mal para o rei da Síria. E parecia que Israel sempre sabia o que ele ia fazer e sempre estava preparado. Então ele chamou seus conselheiros e disse: qual de vós é de Israel? Eles falaram: não, rei, nenhum de nós. É que tem um profeta em Israel. E tudo que o rei fala, Deus fala com esse profeta. E então ele vai e conta para o rei de Israel, e por isso que estão preparados sempre para resistir nossos planos. Ele disse: e alguém sabe quem é esse profeta e onde ele está? E falaram com ele, o nome era Eliseu e a cidade onde ele estava. Então o rei da Síria, ele mandou um exército e durante a madrugada cercou a cidade. Então chegou de manhã e o jovem que era o ajudante do profeta, ele saiu lá fora e viu esses exércitos. Voltou para dentro de casa e disse: oh, meu senhor, ele disse a Eliseu, o que faremos? Você lembra o que Eliseu falou com ele? Ele falou: preocupa não. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. O Jó deve ter pensado: tá bom, mas eu sei contar. Eu imagino ele olhando pela janela e contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois ele virava para dentro da casa e contava. 1, 2. Eu acho que ele deve ter pensado: que hora para o profeta pegar Alzheimer? Sabe nem contar mais. E aí, o que é que o profeta fez? Ele orou. E qual foi a oração dele? Abre os olhos dele para ele ver. E quando Deus abriu os olhos do jovem para ele ver, o que é que ele viu? Carruagem de fogo cercando eles, né? Era literalmente a verdade. Isso não era metáfora, alguma coisa parecida. Era literalmente a verdade, que eram mais os que estavam com o profeta e o seu ajudante do que no exército da Síria. Literalmente. Há uma diferença entre os fatos e a verdade. No princípio, antes de receber a oração, o jovem estava percebendo só os fatos materiais. E diante dos fatos materiais, era bobagem dizer: maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Mas diante da verdade holística do mundo espiritual, superava os fatos materialistas, e o profeta, na verdade, ele estava falando literalmente a verdade. Então, como é que isso funciona?
Quando eu e Pamela viemos para o Brasil, se você me permite usar nossas vidas como exemplo, porque são as vidas que eu conheço, né? A gente partiu de Bogotá, na empresa Avianca. Naquela época, isso faz, né, quase meio século, então era uma aventura voar a Avianca, um ato de fé mesmo. E a gente sobrevoava a Amazonas e alguém me lembrou disso hoje no enterro, mas eu estava sentado perto da janela, olhando pela janela, e eu vi o Amazonas passando lá embaixo. Parece brócolis em cima de uma mesa, né? Ia passando e passando e passando e passando, não terminava nunca. E eu lá pensando, nós não temos visto. Nós não temos dinheiro. A verdade é que a gente tinha dinheiro. Eu tinha $6. Era tão pouco, ninguém nem queria trocar. Nós não temos passado de volta. Nós não conhecemos ninguém no Brasil. A gente não fala português. Então eu estou lá pensando todas essas coisas e entrando na fossa, né? Curtindo uma fossa. E a Pamela estava lá lendo e uma altura lá ela olhou para mim e ela disse, ué, parece que você está mal, o que é? E disse, Pamela, nós não temos visto, nós não temos passagem de volta, nós não temos dinheiro. Nós não conhecemos ninguém no Brasil. Se eles fizeram uma pergunta para nós, eles vão nos mandar de volta no próximo avião. E ela me olhou como se eu fosse louco da vida e disse, ué. Na verdade, ela não falou ué. A gente não conhecia Minas ainda. Falou, ué, Deus vai suprir ou não vai? Eu sei quando calar, né? Às vezes. O que estava acontecendo ali? Eu estava contando, citando para ela, até alistando os fatos. O que ela estava fazendo de volta? Estava me lembrando da verdade. Aí nós chegamos, eu acho que foi até de Deus que o... Esse relógio aqui é tudo cheio de tecnologia, só funciona quando está no pulso. Literalmente, eu colocar aqui não quer dizer nada. Nem nos fatos, nem na verdade. E o missionário que preparou tudo para nós, Deus confundiu as coisas. Eu acredito até hoje, não foi o missionário não. Que ele tinha nos escrito uma carta dizendo ia nos custar $50 por mês para estudar português e $70 por mês para nossa hospedagem, com uma família aqui em Belo Horizonte. Então, eu fiz os cálculos. Tinha uma igreja lá que tinha prometido nos sustentar com $50 por mês. E só. Então, eu pensei 50 entrando, 120 saindo. Não dá certo. Mas eu vou crer em Deus para fazer a diferença. Aleluia. Pela fé. Amém? Só que quando chegamos e falamos com a professora de português, na verdade... $50 por mês seria o preço se fosse uma pessoa estudando 1 hora por dia. Mas éramos 2 pessoas estudando 4 horas por dia, então de repente era $400 por mês. Depois ele nos levou lá onde hospedamos e $70 por mês, mas era $70 cada um. Então era 140 em vez de 70. Agora é $540 por mês, sem comprar um sabonete, sem pegar um ônibus. Quer dizer, todo o nosso sustento, que afinal a gente não tinha visto ainda chegar, né? Era menos do que o dízimo de nossas despesas. Aí
O missionário estava quase terminantemente envergonhado agora, porque tinha confundido tudo, mas até hoje eu creio que não foi ele, não. Foi Deus, porque ele sabia que eu não ia vir se eu soubesse a verdade. Então, e eu levei para ver nossos aposentos aqui no bairro Floresta. E era um quarto pequenininho, pintado aquele azul melancólico que mineiro gosta. E eu devia explicar sobre Pamela. Ela nasceu, foi criada lá no Havaí. Estava dizendo para o pastor Reuel hoje: pastor, ore por nós temos que ir para o Havaí toda hora. Difícil, né? Mas ela foi criada lá e ela tinha um tio que era um grande construtor, famoso na ilha de Oahu, e os pais dela ganharam uma boa vida, assim, vendendo as casas que o tio dela construía, né? E no meio do percurso o pai dela se candidatou e virou político, só que político lá não fica rico igual aqui, não. Né? Mas serve mesmo o público, né? Ficou conhecido no estado. A Pamela, o pai dela comprou um carro para ela quando ela tinha 15 anos de idade, para ela ir e voltar no colégio mais chique e mais conceituado do estado. E ela morava numa casa bonita no Mid-Pac Country Club. E tinha seu próprio suíte, né, onde ela ligava. Aí ela vivia assim. Você pegou a ideia, né? E aí ela se casou comigo. Agora estou mostrando para ela nossos aposentos. Ela sentou na cama e começou a chorar. Eu dei umas batidinhas no ombro dela, mas eu não sabia o que falar, né? Eu tinha menos que um ano casado. Não, vou ser honesto. Agora tem 44 anos casado, eu ainda não sei o que falar. É um mistério duradouro. Mas eu tinha um nó desse tamanho na garganta, né? E eu sabia, se eu tentar falar agora, eu vou chorar também. E eu acho que marido deve tentar ser macho pelo menos o primeiro ano, né? Então eu fui usar o banheiro, deixei ela lá chorando. Quando eu dei descarga, o cano caiu da parede e começou a jogar água em tudo. Eu consegui pôr de volta e eu fui lá fora. E eu sentei na escada lá fora do prédio e disse: Deus, o que é que eu fiz? Eu trouxe pano aqui, eu estou aqui, isso é horrível e não tem dinheiro nem para isso. E vai chegar o fim do mês e não vamos ter dinheiro para pagar as contas e vai envergonhar até seu nome, Senhor. Eu fui citando tudo para Deus, né? E Deus disse: Jimmy, espera aí. Eu te chamei para o Brasil? Ele disse: eu achava que sim, né? Ele disse: e eu supri para você chegar aqui? Isso eu não podia negar, porque 3 vezes o dinheiro da passagem entrou no último dia, do Havaí para o continente, da América do Norte para a Colômbia, de Colômbia para cá. 3 vezes, milagres marcantes. Eu disse: supriu, sim. E disse: e seus líderes, eles não aprovaram sua vinda para cá depois de orar contigo? Eu disse: aprovaram, Senhor, mas eu tenho quase certeza que foram irresponsáveis. E ele disse: Jimmy, se eu te trouxe aqui até aqui, eu não posso cuidar de você aqui? Eu disse: teoricamente sim, né? Quantos já ficaram escorregadio com Deus assim? Mas o que estava acontecendo naquele lugar? Eu estava citando o que para Deus? Os fatos. E ele está citando o que para mim?
a verdade. Eu entrei lá para consolar a Pâmela, ela já estava cantando e arrumando o quartinho e planejando pintar. Né? Naqueles dias, Betânia tinha planejado. Bem, eu descobri logo na chegada que ia ter um retiro de missionários estrangeiros na Serra Negra de São Paulo e Loren Cunningham, o fundador da Jocum, seria o preletor. Eu pensei, puxa, que oportunidade dele nos apresentar aqui no Brasil e tal, ia dar uma ajuda muito grande para começar. E eu disse, Senhor, eu queria tanto ir, mas não tem dinheiro. No outro dia veio um australiano que trabalhava com a AMEN aqui e disse, eu vendi o meu Fusca. Quantos lembram de Fusca? Cuidado, você está mostrando sua idade agora. Ele disse, eu vendi minha Fusca e meu Fusca e eu perguntei a Deus o que fazer com o dízimo. Ele disse para te dar uma parte do dízimo. Ele me deu um envelope. Eu esperei ele sair, porque, né, se você está esperando muito e abre o envelope e é pouco, é perigoso fazer assim. Então eu abro depois. Eu abri, era a conta exata do que precisávamos para essa conferência. Então arrumamos uma carona com o pessoal da Betânia e fomos. Chegando lá, a primeira coisa que descobrimos depois de pagar foi que Loren não ia mais. Eu pensei, nó. Crente bom não fala Nossa Senhora, não. Fala nó, né? Mas a gente já estava lá, então pensando, já tinha até pago, né? Então ficamos. Não tinha carona de volta. E tivemos muitas conversas assim. Missionário de experiência que a gente respeitava e tal, apertava a nossa mão. E nós éramos os mais novos por muito. Eu tinha 24 anos, Pâmela tinha 21. Então apertava a mão da gente e falava, que bom ver jovens aqui. Quem são seus pais? A gente falava, não, nós temos pais, mas eles estão nos Estados Unidos. Nós estamos aqui como missionários. Com quem? Disse, Youth with a Mission? Nunca ouvi falar. É um dos segredos mais bem guardados do mundo. E o que vocês querem fazer aqui? Olha, nós queremos mobilizar e treinar jovens para participar em evangelismo mundial. Jovens brasileiros? É o tipo que tem por aqui, né? E você vai ter rapazes e moças? Deus os fez a sua imagem e semelhança, homem e mulher, que é o jeito, né? E quanto é que vai pagar? Não, eu acho que não entendeu. Nós não queremos empregados, não. Nós queremos irmãos que fiquem ombro a ombro conosco em igualdade, lutando para ganhar este mundo. Ninguém vai pagar ninguém, todo mundo vai viver por fé. E quem vai pagar as contas? Eu. Jesus? O que estava acontecendo lá? Eles estavam me citando o quê? Os fatos. E eu estava me firmando em quê? A verdade. Talvez se você tivesse voltado o casal missionário mais que mais prometia ser um fracasso, e eu e Pâmela seríamos eleitos. Esses eram os fatos. Mas a verdade era que Deus havia falado conosco mesmo. E Ele queria um movimento missionário partindo do Brasil para as outras nações. Naquela época ninguém estava fazendo isso. Tinha um e outro que... Paulo Roberto era um que estava na Amazonas e nos encorajou muito.
Mas vocês sabem que 3 anos atrás saíram as últimas estatísticas sobre missões no mundo. E o Brasil hoje é o 2º maior enviador de missionários do mundo. Quem é que prevaleceu? Aí eu não estou dizendo que eu e Pam fizemos tudo isso, misericórdia, mas participamos, né? Mas quem é que prevaleceu, os fatos ou a verdade? A verdade. E minha mensagem para vocês hoje de manhã é que se você tiver do Senhor olhos para ver, se Ele iluminar os olhos do seu coração, você vai sempre ver mais que os fatos. Quantos aqui estão encarando fatos melindrosos na sua vida? Você não sabe como resolver. Levanta a mão, eu quero ver. Irmãos, os fatos podem estar contra você, mas a verdade é a seu favor e a verdade vai prevalecer sobre os fatos. Deixe-me Deixe-me ser bem claro aqui. Não é que você tem que negar os fatos e fingir que os fatos não existem. Não. Isso aqui é um tipo de loucura, sei lá, doença mental, alguma coisa assim. Olhe os fatos e saiba que são fatos mesmo, mas saiba também que os fatos materiais, as coisas que podemos ver e palpar, né, nunca representam toda a verdade. Eu não sei se é 1º ou 2 Coríntios 4, 16 a 18, eu acho, o Paulo fala que não olha o mundo visível, mas ele olha o mundo invisível, que o mundo visível passará, mas o mundo invisível durará para sempre. Literalmente tem um universo paralelo a esse material que nós vemos. E para vocês saber a verdade, você tem que incluir os 2 universos. Então aquilo que você consegue ver nunca representa toda a verdade. A verdade é que Ele tem um futuro gloriosíssimo para você. Nunca entrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam, e essa promessa inclui você. Hoje, irmãos, nós somos os chamados os filhos de Deus. Ainda não foi revelado o que havemos de ser. Progredimos de glória em glória, contemplando a glória do Senhor. A verdade promete para você glória. Você reinará para sempre com Jesus. Você. Não é o pastor, é ele também. Vamos incluí-lo, né? Mas é todos nós. Quantos gostariam de ter do Senhor olhos para ver? Para você ver além das circunstâncias da sua vida e viver na realidade das promessas de Deus que representam a verdade. Senhor, olhe para nós hoje de manhã. Estamos diante de Ti, muitas vezes, diante de circunstâncias, diante da nossa própria fraqueza, diante da corrupção de nosso próprio coração. E a gente fica estupefato, fica com medo, fica desanimado. Mas hoje, Senhor, nós estamos te pedindo, abre nossos olhos para ver, ilumine os olhos de nosso coração para a gente entender a glória que o Senhor preparou para nós. E em nossas vidas nos dê confiança que o que vai prevalecer não são as circunstâncias, mas a verdade. Em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, gente. Jean, você ainda tem 3 minutos. Amém. Olha, vamos curvar a nossa fronte diante de Deus. Essa mensagem foi muito séria, muito séria. Veja além dos fatos. Veja a verdade. A verdade. E eu quero colocar só uma coisinha aqui. Às vezes até aquela verdade ruim, até o nosso pecado está lá guardado, a gente está tentando esconder, enquanto ele não for colocado diante de Deus, ele continua sendo a nossa doença, a nossa enfermidade. Mas na hora que eu coloco como verdade, a minha verdade diante de Deus, Ele transforma tudo. Se você está preocupado com tantas coisas que andam acontecendo na sua própria vida, na sua família, no seu emprego, no seu trabalho, nos recursos, relacionamento com as pessoas, os irmãos, um com o outro. Vamos ficar em pé. Eu acho o pastor Jimmy já orou por você. Mas eu quero convidá-lo a vir ajoelhar-se aqui nesse altar diante de Deus. Dizer: Senhor, prevaleça a tua verdade na minha vida. Eu preciso dessa bênção. Pode vir. Aleluia, graças a Deus. Pode vir. Tem gente lá de trás que está vindo. Pode vir, pode vir. Glória a Jesus. Que bênção. Pode até subir. Pode subir, pode subir. Podem subir. Vamos lá. Podem vir. Cheguem, cheguem, por favor. Santo Deus. Aleluia. A verdade de Deus. Olha, eu vou esperar que cada um ore sozinho. Você fale com Deus, abrindo o seu coração agora. E que o Espírito Santo continue trabalhando. Ele começou primeiro uma mensagem missionária muito forte. Depois esta mensagem, como me tornar esse homem, essa mulher de Deus, essa pessoa, esse jovem. Deus está mostrando isso aqui. É a luz da verdade de Deus. Nós vivemos um tempo da verdade dos homens. Cada um tem a sua verdade. Mas a verdade é uma só. É a de Deus. O resto é filosofia. Pega agora a verdade de Deus. Abra o coração, a verdade de Deus. Vá orando você mesmo. Deixa o Espírito Santo trabalhando, fazendo aquilo que Ele já está fazendo. Dê espaço para que Ele continue. Que Ele abençoe, que Ele cure, que Ele sare.
orar juntos agora. Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só a verdade prevalece, só a verdade abençoa, só a verdade que ninguém vê, a verdade de Deus, essa prevalece. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, esse Espírito Santo glorioso, o sobrenatural de Deus, que vai além da minha compreensão, do meu entendimento, da minha aceitação. Senhor, eu peço perdão porque eu tenho raciocinado tanto, eu tenho pedido tanto, eu tenho ficado tão preso, tão presa. Espírito Santo, eu te peço agora esta grande bênção, além do que podemos ver, além do que os meus olhos enxergam, além de tudo que eu posso esperar. Suplico agora a bênção do teu Espírito Santo, a bênção purificadora, a bênção santificadora, a bênção da provisão, a bênção da graça, da unção de Deus e do poder de Deus na minha vida. A mão sobre o seu peito, sobre a sua testa, como você achar melhor. E vamos dizer: Senhor Jesus, dá-me agora uma nova unção, um novo revestimento, uma nova bênção, para a honra, para a glória do teu nome e a bênção na minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deus abençoe você. Leve a sua bênção, guarde-a no seu coração. Aleluia. Deus é bom. Nosso Deus, nosso Deus é um tremendo Deus, Ele reina acima dos céus, com sabedoria Deus é um tremendo Deus, nosso Deus é um tremendo Deus, Ele reina acima dos céus, com sabedoria Deus é um tremendo Deus, nosso Deus é um tremendo Deus, Ele reina acima dos céus, com sabedoria Deus é um tremendo Deus. Canta. Ele reina. Trazer ao Senhor, oferecer os nossos dízimos e as nossas ofertas, além do que vemos, além do que pensamos. Deus tem muito mais.
Amém. Vamos contribuir para a obra de Deus, para a glória de Deus e o nome do Senhor Jesus e a provisão na sua vida, na sua casa, na sua família, a provisão também para a obra do Senhor, os campos missionários, tudo que está aí desafiando a cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, multiplique esta bênção em nome de Jesus. Antes da oração de agradecimento pelos dízimos e as ofertas, pode estar um minutinho? O pastor José Felipe tem aqui um testemunho e uma bênção para contar, que vem lá de Moçambique, por favor. Amém? Aleluia. No último dia, lá no culto de despedida nosso, lá em Moçambique, então a oferta do dia lá foi passada para nós, para trazer para o Brasil. E eu falei lá no momento seguinte, que nós brasileiros, as igrejas brasileiras, precisam muito de oferta. As igrejas de Moçambique precisam muito de oferta. Mas existem lugares que a gente sabe que precisam muito mais. E um desses lugares onde a Peniel tem obra é a Índia, onde tem o orfanato, que tem as meninas. E para quem conhece a Índia, ou para quem já ouviu falar, sabe, as dificuldades são muito maiores que as nossas. Então essa oferta, eu já fiz a conversão da moeda e quero passar para o pastor Reuel como uma oferta da igreja de Moçambique para a igreja na Índia. Amém? Em nome de Jesus. Olha, glória a Deus. E a gente sabe, né? O quanto que isso representa de trabalho, de esforço. Posso falar aqui, né? Olha, são $70. Mas $70 lá é uma fortuna. Quanto que aquele povo trabalhou, quanto que eles se esforçaram para chegar a esta oferta. Quanto mais ou menos que isso estaria em reais aqui hoje, Zé Felipe? Aí a dólar hoje deve estar 3,95. 4, arredonda aí para 4. R$280. Amém? De um campo missionário, meu irmão. Aleluia, ó. Bênção, bênção. Vai para a Índia. É um salário mínimo de Moçambique. É um salário mínimo de Moçambique. Um salário mínimo de Moçambique dado para missões. E outra coisa, missões que vai passar, passa pelo Brasil e vai lá para a Índia. Que maravilha, hein? Graças a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Ô Jimmy, por favor, eu vou aí para você agradecer especialmente essa oferta. É uma oferta especialíssima, lá do fundo do coração. A gente conhece a necessidade daquele povo, daquela gente, meu Deus do céu. Todos aqui tomaram café, todos vamos almoçar, todos vamos chegar na nossa casa, vamos ter o nosso jantar, depois alguns vão comer até a pizza aí, vão no shopping, essa coisa toda. Olha, desses irmãos, desta oferta que aqui veio, sabe de uma coisa? Os mais agraciados serão aqueles que puderem ter um almoço
ainda nesse dia. Um almoço. E é tudo. E é tudo. Hoje já não se come mais. É uma refeição por dia. Dói o coração, não dói? Vamos orar. E põe as suas mãos também. Vamos abençoar. Senhor, obrigado por essa igreja que não tem pensado somente em si mesmo, mas tem pensado nos povos do mundo que estão sempre no coração do Senhor. O Senhor não quer que ninguém que pereça, mas que todos venham ao arrependimento. O Senhor quer que todos tenham seu pão de cada dia. E eu te agradeço por esse povo aqui de Peniel, um povo generoso, um povo que dá em meio à crise e que continua a dar. Agora, Senhor, abençoe essa oferta que está aqui diante de Ti. Consagramos a Ti, Senhor, e pedimos que possa multiplicá-la para suprir abundantemente todas as necessidades de todo o povo de Peniel. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Alguns anúncios. Primeiro, pode ficar em pé mesmo que é rápido. Primeiro, logo depois vai haver o sorteio daquela cesta, ok? Uma cesta de chocolate que estava para ser sorteada lá antes da greve, aquela confusão toda, nós tivemos que suspender e hoje deverá ser sorteado lá no refeitório. Quem tiver o ticketzinho, compareça lá e quem sabe você ganha, né? Se ganhar, me dê um chocolate, tá bom? Segundo, durante a semana, na quarta-feira, nós temos aqui a nossa reunião da Igreja Viva, Estudo Bíblico. Na sexta-feira, nós temos tido a reunião só com as mulheres aqui, agora com a pastora Jaqueline. E lá na sala 1, sala de reuniões, os homens numa reunião especial comigo. Tem sido muito boas, muito edificantes. Deus tem nos abençoado. Durante a semana, a oração todos os dias às 19 horas e ainda amanhã de manhã às 6h45, vem cá, às 6h45, nossa oração da madrugada. Amém? Então, você levante bem a sua mão, agradeça a Deus pela bênção de hoje, pela vida, pelo conforto, pela paz, pelas bênçãos do Espírito Santo, que Ele continue a abençoar e guiar a nossa vida. O Espírito Santo continue sobre nós, fortalecendo-nos e dando-nos ânimo, fé e desafios para fazer a sua obra. Em nome de Jesus. Pastor José Felipe, muito obrigado. Pastor Jim Stein, muito obrigado. Deus abençoe todos os pastores que puderam chegar aqui ainda, mesmo depois da cerimônia lá no nosso cemitério. O Espírito Santo conforte, console e abençoe a família do pastor Paulo Roberto. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos. Muita oração. Vem orar